Fala galera, beleza com vocês? Todd na área, vamos para uma aula de geografia chamada Geopolítica Global. E olha, vou te pedir para ir se inscrever nesse canal porque nós temos aulas de muita qualidade que vão servir para você que vai prestar vestibular, eu tenho certeza absoluta. Ativa o sininho de notificações também porque eu estou postando aulas semanalmente. E deixa o seu like, que para mim é um like maroto federal. Pergunta pro Todd, é o seu canal que está começando agora. Like a Hellcat. Bom, então o assunto é geopolítica global e vamos então falar dos conflitos em escala mundial. Bom, galera, veja bem, grande parte do século XX ele foi marcado pela Guerra Fria, você concorda? Guerra Fria era um conceito de uma disputa ideológica que envolveu, de fato, duas grandes superpotências, Estados Unidos com a vertente capitalista e União Soviética com a vertente socialista, disputaram o mundo, praticamente. E essa disputa perdurou de 1945 até 1991. Foi um período marcado por uma grande hostilidade entre as potências, como corrida armamentista, com vários conflitos acontecendo pelo mundo, confrontando indiretamente as duas nações. Se você quiser aprender mais sobre Guerra Fria, acesse aí no card ou na descrição o link para essa videoaula. Galera, e entre os principais conflitos existentes, nós temos que destacar conflitos em relação a recursos naturais. Se vocês não sabem, na Chechênia, olha Chechênia, região caucasiana, rica em petróleo e gás natural, teve um conflito aí envolvendo a Rússia, né, após inclusive o fim da União Soviética. Conflitos separatistas e nacionalistas. Isso ocorre quando, por exemplo, um grupo étnico ele busca constituir o seu próprio país. A questão do País Basco. Bom, o País Basco ele é uma região localizada entre a França e a Espanha, no Golfo da Biscaia, onde este povo luta pela criação de um país. Essa tensão levou ao surgimento do ETA. E o ETA é uma organização nacionalista basca armada. Em Kurdistão, o maior povo sem território do planeta propriamente dito, onde mais de 30 milhões de curdos vivem espalhados por 5 países, Síria, Irã, Iraque, Turquia e Armênia, houve também conflitos ali. A questão da Palestina, ele é um tipo de conflito muito interessante para se estudar. Ele foi bem intensificado em 1947, porque houve a partilha do território palestino, formando a partir desta divisão um Estado árabe, a Palestina, e um judeu, Israel, com conflitos em 48 e 49, chamado de Guerra da Independência de Israel, em 1967, chamado Guerra dos 6 Dias, em 1973, a Guerra do Yom Kippur, em 1987 e 2000, as chamadas Intifadas. Atualmente, os palestinos se configuram como um povo sem território, ocupando os territórios de Gaza e Cisjordânia. Agora, em relação a conflitos regionalistas, nós temos a guerra entre a Índia e o Paquistão, que na verdade disputam a Caxemira, uma região em que a maior parte pertence à Índia. Porém, a maior parte desta população ela é islâmica, de origem paquistanesa. No conflito da Caxemira, existe uma série de tensão e necessita de uma grande atenção internacional, pois ambas as nações possuem armas nucleares, tanto a Índia quanto o Paquistão. Já as guerras das Coreias foi um combate entre 1950 e 53. Foi assinado um armistício, cessar-fogo, e até os dias atuais, pelo menos, permanece em estado de guerra. E a Coreia do Norte configura-se atualmente como o país mais fechado do planeta. Já os conflitos pró-democracia são resultantes dos ideais democráticos de reconhecimento de identidades, como por exemplo os indígenas, e ideais anticolonização. Temos a revolta de Chiapas, no México, em 1994. Surgiu de certa forma um movimento zapatista, que iniciou com uma rebelião armada e gerou um confronto contra o exército mexicano. O objetivo desta revolta armada é a luta contra a pobreza e a busca por melhores condições sociais na carente região mexicana. Já a Primavera Árabe foi uma onda de revoltas que se iniciou no mundo árabe em 2010, Oriente Médio e Norte da África, ocorrendo uma revolta popular contra governos autoritários, corruptos, péssimas condições sociais, aumento de preços de alimentos e desemprego. Nesta onda de revolta, o uso da internet ela foi muito importante, galera, organizando as manifestações. Muitos ditadores foram derrubados, como Zine Ben Ali, da Tunísia,
Mubarak, no Egito, e Muammar Gaddafi, na Líbia. Além, é claro, da existência de sérios embates, como por exemplo na Síria. Já os conflitos fundamentalistas ou religiosos, ela ocorre quando um determinado grupo tenta impor sua própria ideologia para todos os cidadãos, fazendo com que a sigam. Exemplo, na Revolução Islâmica do Irã, o país, Irã, do Oriente Médio, ele foi muito presente nos noticiários. Sabe por quê? Por conta de seu governante autoritário e agressivo. No ano de 1979, o Shah Pahlavi foi deposto do poder e o Irã foi declarado uma república islâmica. Pahlavi fugiu do país, Ayatollah Khomeini assumiu o cargo de chefe religioso e governante do país. A Revolução Islâmica alterou a estrutura social daquele país, estabelecendo novas doutrinas que passavam, em primeiro lugar, pela questão religiosa. Esse processo revolucionário resultou no governo de um chefe religioso que transformou o país em um estado teocrático. Agora, lutas étnicas, elas ocorrem quando grandes grupos de diferentes identidades iniciam uma luta territorial. Nesses conflitos, as diferenças étnicas ficam muito evidentes, porque muitas vezes caracteriza-se como o fator mais marcante da guerra, que em diversos casos resultam em genocídios. Por exemplo, Ruanda, África. Foi um conflito marcante do continente africano por conta de um genocídio confrontando as etnias Hutus e Tutsis. Em 1994, estima-se que cerca de 1 milhão de pessoas morreram vítimas desse conflito. O conflito entre etnias, ele resulta, na verdade, da divisão arbitrária desenvolvida por europeus na Conferência de Berlim de 1885, em que as potências imperialistas europeias mapearam o continente africano de acordo com seus próprios interesses, não respeitando as diferenças étnicas que ali existiam, acirrando mais ainda a rivalidade entre vários grupos étnicos em várias tribos. Conflito da região de Balcãs. Até 1991, era formada por 6 repúblicas federativas: Montenegro, Sérvia, Macedônia, Bósnia, Croácia e Eslovênia, e 2 regiões autônomas, Kosovo, Voivodina. Este conflito, nos anos 90, foi palco de um grande massacre, marcado por uma limpeza étnica na Bósnia, ordenada pelo líder sérvio Slobodan Milošević. Já a Guerra das Malvinas é um típico conflito onde determinado grupo ou mesmo o país tenta estender o seu território ou fronteiras, englobando outro território na qual o país acredita ter direito sobre outros territórios. A Guerra das Malvinas também ficou conhecida como Guerra das Falklands, conflito que ocorreu em 1982 entre o Reino Unido e a Argentina. O conflito ocorreu quando o governo militar da Argentina ordenou a invasão do exército sobre a ilha e causou, de certa forma, uma reação por parte do governo britânico, que resultou na derrota da Argentina. Com a derrota militar, o regime militar argentino entrou em colapso e o país realizou eleições democráticas em 83. Do lado britânico, a vitória consolidou o governo da primeira-ministra Margaret Thatcher. E agora talvez um momento muito importante da geopolítica, que é o Apartheid, política de segregação racial oficializada pelo governo no ano de 1948, onde a minoria branca detinha o poder político e econômico daquele país, enquanto a maioria da população negra era obrigada a obedecer à legislação. O Apartheid não permitia o acesso dos negros às urnas e os proibia de adquirir terras na maior parte do país, obrigando-os a viver em zonas residenciais segregadas, uma espécie de confinamento geográfico. A figura mais emblemática do Apartheid foi, sem sombra de dúvidas, Nelson Mandela, que passou 27 anos na prisão e foi eleito em 1994 o primeiro presidente negro da África do Sul em uma eleição multirracial. É isso aí, galera. Eu espero que você tenha gostado dessa aula sobre geopolítica. Ela é muito importante. Não deixou o seu like? Deixa o seu like agora, curta e compartilha e se inscreva nesse canal. Para mim é muito importante. Beijo para vocês e abraço, galera. Coming like a Hellcat.